Abre o seu coração, tá bem? Vamos lá, Atos capítulo 4. Glória a Deus. Amém, aleluia. Atos capítulo 4. Isso, vamos estar lendo aí, Atos capítulo 4. Estão chegando mais pessoas, quero te dar boa noite, você que acabou de chegar. Vamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Porque sem a direção do Espírito Santo de Deus, sem a direção do Senhor para esta palavra, nós não podemos fazer nada. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer, porque nós estamos aqui em teu nome, estamos aqui reunidos pelo poder do nome de Jesus. Pai, que esta seja uma noite, mais uma noite de aprendizado da Tua Palavra, que essa seja mais uma noite, ó Deus, onde nós possamos, ó Deus, nos espelhar na Tua Palavra, conforme diz, ó Deus, os Teus ensinamentos, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder da Tua Palavra. Deus, abre a mente de cada pessoa que está aqui, ó Deus, ouvindo e escutando essa mensagem. Que o Senhor possa abrir a mente de cada um, que o Senhor possa abrir os ouvidos de cada um, ó Pai, e que nós juntos possamos crescer em unidade, em maturidade, para a honra e glória do Senhor. Deus, que eu aniquilo, ó Deus, que seja, ó Pai, desfeita agora, ó Pai, toda sabedoria humana, todo conhecimento próprio, em nome de Jesus. Deus, nós não permitimos que haja aqui qualquer conhecimento humano e conhecimento próprio, mas que haja aqui, ó Deus, apenas a direção da Tua Palavra, que haja aqui, Senhor, a direção do Teu Evangelho, que haja aqui a palavra viva do Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar. Toma a direção, ó Pai, e que cada pessoa que está em casa, ouvindo esta mensagem, possa receber, ó Deus, esta palavra, o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre, sempre. Boa noite, meu amigo Benjamin, Francisco. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Aleluia. Então vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 1. Posso ler? Vamos? Então vamos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu quero só comentar algo com você, que neste vídeo, nesse campo aqui, desse lado, tem um código, um QR. Esse código, na realidade, é para trazer uma informação para você que está nos vendo e você perceber quem somos nós. Nós somos simplesmente a Igreja de Jesus Cristo, que estamos reunidos no nome dEle para falar do amor dEle e para andarmos juntos no mesmo propósito. Nada além disso. Mas se você quiser, desejar ver as ministrações, nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas através desse código QR você tem acesso ao nosso endereço, você tem acesso aos dias e horários de culto, você tem acesso a todos os vídeos já publicados, você tem acesso a todas as informações, tá bem? Então esse código ele é para isso. Se você tem o iOS, que são os iPhones, só de você, como fosse tirar uma foto, não tire a foto,
Só concentre a câmera nesse código, já vai puxar para você essa informação no Google. Para você que tem um telefone que não é do iPhone, você pode fazer o mesmo, mas tem que baixar um aplicativo que lê o código QR. E após você ler, tem uma lupa que você faz a busca e aí te direciona ao Google também, para ter todas as informações. Ou você pode entrar no Google e colocar ICZN, né, Norte, Igreja Batista, Igreja Central Zona Norte, e você também vai nos localizar, tá bem? Deus te abençoe. Vamos então? Atos capítulo 4, versículo 1. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Você talvez já escutou dizer saduceus, fariseus. O que é isso? Tudo termina com eus. O que significa isso? Quero explicar para você quem eram os saduceus de uma forma bem objetiva, quem eram os fariseus. Esses dois grupos representavam o grupo religioso judeu. Ali haviam os escribas, ali havia os sacerdotes, e dentro deles havia uma espécie de divisão, duas linhas de pensamento, uma linha dos saduceus e uma linha dos fariseus. Os saduceus seguiam uma linha mais tradicional, onde a maior parte deles, dos sacerdotes, representava essa classe, e era uma classe mais alta, era uma classe mais nobre. E esses saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam em espíritos. E os saduceus não acreditavam em anjos. Olha o que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 23, no versículo 8. Atos 23, 8. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. Então percebemos aqui que, diferentemente dos saduceus, os fariseus criam na questão da ressurreição. Voltando aqui em Atos, quero agora falar dos fariseus para vocês. O fariseu significa separado, mas não é aquele separado de ser santo, não. Por quê? Porque o fariseu, ele era separado culturalmente, da questão cultural. O fariseu, ele não se misturava com qualquer outra cultura. Então ali dentro existia um problema, que os fariseus, eles não conversavam com os romanos, diferentemente dos saduceus. Os saduceus já negociavam, já conversavam, mesmo tendo Roma um poder opressor do império, mas havia uma relação entre o povo judeu e os romanos, mas através de quem? Dos saduceus, porque os fariseus não se misturavam não só com os romanos, nem com os gregos, nem com ninguém. O que vale é somente o povo judeu. Então o fariseu, ele tinha essa característica deles próprios, né? Outra característica dos saduceus é que eles criam na ressurreição, criam em espírito e criam também em anjos. Só que nós percebemos que de um lado nós tínhamos fariseus e de um lado nós tínhamos os saduceus. Observe bem que um não acreditava em ressurreição, mas o outro acreditava. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, aquilo foi terrível para os saduceus. Vamos aprender agora aqui no livro de Pedro, quando Pedro falava da ressurreição dos mortos. Aquilo também, eles não acreditam nisso. Por outro lado, mas e os fariseus? Acreditavam.
Só que, devido a eles não se misturarem com outras culturas e não se envolverem com o poder de Roma, os fariseus estavam mais próximos do povo, tinha mais contato, mais acesso com o povo. Só que Jesus ensinava a verdade, não ensinava, conforme os fariseus, os interesses próprios. Os fariseus, eles falavam, ensinavam a Bíblia, a palavra Torá, mas não viviam ela. Os fariseus queriam ter o poder, o domínio do povo, mas não queria cuidar do povo. E Jesus veio justamente para cuidar das pessoas. Jesus veio para ensinar as pessoas. Jesus veio para conduzir as pessoas ao caminho verdadeiro. Jesus veio para conduzir as pessoas à direção da vida eterna. E com isso, o povo deixou de andar com os fariseus e começou a seguir Jesus. E isso gerou o quê? Inveja, ciúmes. Olha só que coisa terrível. Eles começaram a ficar incomodados porque o povo já não escutava eles mais. O povo já não andava mais com eles. E mesmo tendo questões que não batiam muito bem, eles uniram e fizeram de tudo para que o nosso Senhor Jesus fosse morto e crucificado. Todos eles fizeram parte desse plano. Mas mesmo Jesus Cristo, sendo preso, sendo torturado, a palavra de Deus estava se cumprindo. Que Jesus sofreu, foi moído por mim e por você. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive hoje e para sempre, para a honra e glória do nosso Deus Pai. Aleluia! E para louvor do Senhor. E você já sabe que após isso, nós fomos presenteados com a doce presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então foi isso. Esses eram os religiosos da época, o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus, tá bem? Vamos continuar. Versículo 2. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Eles não criam nisso, os saduceus. E que isso provava que havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Versículo 3. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte. Opa, desculpa, tenho que passar aqui. Perdão. Vamos ler de novo. Versículo 2. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. E vão, pode ter certeza. Versículo 3. Então, prenderam os dois e os que puseram prenderam os dois e puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Observa que, por eles terem curado um homem, um paralítico, por eles estarem falando de Jesus, começou a haver uma perseguição. Agora, você acha que isso impediu do evangelho ser anunciado? Não. Nenhuma perseguição, nenhum impedimento foi capaz de parar a propagação do evangelho, das boas novas de Cristo. E que possa ser assim comigo e com você. Que não seja nada que venha impedir que nós possamos, em todo o tempo, falar do amor de Cristo para as pessoas. É isso mesmo. A Bíblia nos ensina a falar do amor de Deus a tempo e a fora de tempo.
mas com sabedoria. Com sabedoria. Que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e possamos ser sedentos por essa palavra, pelos ensinamentos do Senhor, para que nós possamos amadurecer e possamos buscar o poder do Espírito Santo e iremos anunciar Jesus com autoridade que vem do alto. E eu declaro essa autoridade sobre você. Eu declaro essa ousadia do poder do Espírito Santo sobre você, para que você seja um instrumento na mão de Deus em levar as boas novas, as boas notícias do Evangelho para as pessoas que estão em sua volta. Amém. Vamos ao versículo 8. Isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu às autoridades. Observe, Pedro respondeu às autoridades. Mas de qual forma que ele respondeu? Como que Pedro respondeu? Cheios do Espírito Santo. Você quer falar de Jesus, você quer ver as pessoas sendo tocadas pelo Senhor. Você quer falar de Jesus, mas sem ter medo, sem ter receio. Eu não sei o que eu falo. O poder do Espírito Santo de Deus é quem vai capacitar você. Deus nos capacita a falar do amor dele. Eu estou aqui é pela misericórdia dele. Se eu estou aqui falando da palavra de Deus para você, é por causa da graça de Deus em minha vida. Porque se nós esperarmos sermos capazes, capacitados, letrados, ter o domínio, talvez você vai falar muito de você mesmo e Jesus não vai participar disso. O Espírito Santo de Deus não vai participar disso. Porque o Espírito Santo de Deus só participa, ele só está aonde há 100% de dependência. E eu estou aqui dependendo do Senhor, da misericórdia dele. Deus sabe e eu sei que se não for pelo Espírito Santo de Deus, eu jamais teria condições de estar aqui falando com você. Busque a doce presença do Espírito Santo em sua vida. Busque, deseje, e não há outra forma a não ser através da oração. Amém. E o versículo 9 vai: os senhores estão nos perguntando hoje sobre bem o que foi feito a este homem, como foi curado, a respeito do paralítico. Pois então os senhores de todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem estava aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus, de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram, a que Deus ressuscitou. Versículo 11. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio para ser a mais importante de todas. A pedra rejeitada por vocês, ela veio a ser a mais importante. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre os alicerces que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Aleluia! Jesus é a pedra fundamental.
fundamental. Fundamento. Jesus é a estrutura. Nós somos apenas pedras, mas Jesus é a pedra que faz o fundamento da igreja do Senhor. Nós somos os edifícios. Sabe por que nós somos o edifício? Porque houve pessoas lá atrás que, após Jesus estabelecer o fundamento, vieram e colocaram as pedras, para que depois, ao longo da história, vierem pedras, mais pedras, mais pedras. Hoje nós somos um edifício. Hoje nós temos uma forma. E estamos ainda também construindo para que as nossas gerações possam também receber o que está sendo plantado hoje. Estamos em constante movimento, fazendo parte desse edifício espiritual do corpo, da casa de Deus e do corpo de Cristo. Amém? Voltando aqui em Atos, capítulo 4, versículo 13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples. Aleluia! E sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Observe que eles conversaram com o conselho, mas foi só o conselho? Não, foi o Conselho Superior. E esse conselho, eles ficaram admirados, perplexos, sem ter respostas. Como pode homens iletrados, homens que não estudaram, que não participaram das nossas escolas como escribas, aqueles que aprendiam a escrever, como pode homens que não participaram da nossa faculdade, do nosso MBA, do nosso doutorado em senhores da lei, como que pode esses homens falarem com tanta ousadia? Homens simples. O que fazia a diferença e o que faz a diferença em nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é que faz a diferença, não há fórmula mágica. Não há nada de errado também em você estudar, não, estude. Mas quanto mais você estudar, aprenda uma coisa. Nunca perca a simplicidade das coisas. Nunca perca a simplicidade de você mesmo. Nunca perca. Porque é na simplicidade que o mover de Deus agirá. É na simplicidade, quando não existe você, mas existe Deus em você, é que o Espírito Santo, ele age, agiu e vai continuar agindo em nome de Jesus. É na simplicidade. E todas as pessoas vão ver Jesus em você. No final, eles disseram, olha, porque eles eram companheiros de Jesus. Por quê? Porque eles tinham a imagem de Jesus. Eles falavam como Jesus. Do versículo 14 ao versículo 21, eles vão apenas nada além de que ameaçar. Prenderam e ameaçaram a eles para que eles não falassem mais de Jesus Cristo e nem da ressurreição. No versículo 24, após eles serem presos, serem ameaçados, e eles, em momento algum, eles falaram, nós não vamos abrir mão de falar do Senhor Jesus Cristo, não vamos abrir mão. E eles não tinham o que fazer com Pedro e João, porque não tinha nada para condená-los. E eles ainda haviam curado um homem que estava paralítico por 40 anos. E o povo estava todo mundo aguardando e vendo tudo aquilo. Para não ter uma confusão, eles liberaram Pedro e João. E aí logo em seguida Pedro e João reuniu com a igreja e eles fizeram uma oração.
Observe a oração que eles fizeram. Uma oração com propósito. Isso, com propósito. Vamos? 24. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe neles. Primeira coisa, quando você se chegar diante de Deus, uma estratégia, um ensinamento para a oração. Fale com o Pai, o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto você é grato por ter o seu amor. Observe que Jesus veio à terra, fez tudo para que o Pai fosse glorificado, para que o Pai fosse honrado. Que você, que eu, possamos nos achegar diante de Deus. Estar diante dEle é uma força de expressão, mas que nós possamos orar a Ele com adoração e com simplicidade. É muito comum às vezes: Pai, eu me chego agora diante da Tua presença. Por isso que eu corrigi aqui, não é chegar diante de Deus. Nós não chegamos diante de Deus para orar, porque Deus está dentro de nós. Você não precisa se chegar perante a presença de Deus, porque Ele habita dentro de você. Amém? Ele habita dentro de nós. Então, no momento que nós orarmos, que nós possamos honrar, prestar culto, honra ao nosso Pai. Aleluia, ao nosso Pai. Versículo, vamos ler 25, eles continuaram orando. Tu falastes por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficarão furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias, o Salvador. 28. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olhe para as ameaças deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Versículo 30. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Olha a oração que foi feita aqui. No 29 e o 30, os irmãos pediram autoridade, ousadia, você não ter receio para falar, que a igreja, toda a igreja reunida naquele local, para que eles não tivessem receio em falar do nome de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio, tenha ousadia. Fale pelo poder do Espírito Santo de Deus. O resultado não depende de mim e de você. O que eu sei e que a Bíblia de Deus diz, e lemos domingo em Isaías 55, se você não escutou, está gravado no YouTube e no Facebook, vai lá e escuta a ministração de domingo. Nós lemos sobre Isaías 55, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o seu objetivo.
mas é o nosso papel semear. Nosso papel é pegar a semente, que é a palavra do Senhor, e semear na vida das pessoas. Que você possa semear com ousadia e com poder e com graça do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Lemos aqui o 30, estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do teu nome, dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Versículo 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Corajosamente. Por quê? Por causa da presença, do poder, da unção, da graça do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus, ele não é para algumas pessoas, não. A Bíblia diz que nos fins dos tempos, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A questão é que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus via somente aos profetas, aos reis e os sacerdotes. Hoje, o Espírito de Deus é sobre todo aquele que tem sede. O Espírito de Deus está presente para todos os que têm fome e desejo do Senhor. Cabe a você buscar o Senhor. Cabe a você dizer, Espírito Santo de Deus, faça morada em minha vida e me transforma, me mostre, me direcione o que eu preciso fazer. Me mostre, Senhor. E Ele vai te dizer, creia somente, acredite somente, tenha fé e sua vida nunca mais será a mesma. E você vai passar a andar e você vai sentir algo assim dentro de você, ministrando, falando algo com você. Mas você precisa parar e falar com Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele é como uma pessoa que está com você. Ele deseja que você fale com Ele. Ele anseia por você falar com Ele. Ele anseia por você, por mim, gastar mais tempo com Ele. Vamos eliminar as distrações da nossa vida. O que tem nos distraído. E vamos pegar esse tempo da distração e vamos passar um tempo. Assim, em vez de eu ficar só no Facebook subindo tela, eu vou tirar esse tempo para falar com o Espírito Santo. Em vez de eu sentar na frente da televisão e ficar só apertando, muda de canal, e às vezes reclamar, não tem nada que presta, eu não estou vendo nada que me agrada. Em vez de eu perder esse tempo, eu vou parar para falar com o Espírito Santo. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que isso é um ensinamento que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você essa noite. A sua vida terá uma nova direção. A sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Versículo 32. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Eles pensavam igual. Eles viviam em unidade. Por quê? Primeiramente, eu te dou certeza, porque eles tinham um coração ensinável. Eles receberam esses princípios de Jesus, receberam esses princípios dos apóstolos, e a partir daí, eles viam isso e começaram a viver isso.
porque eles receberam o ensinamento de Jesus, receberam os ensinamentos dos apóstolos, para que houvesse união, um só corpo, um só pensamento, uma só alma, um só, juntos, todos juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Você está disposto a deixar de ser tudo do seu jeito, o dono da razão? Você está disposto em deixar de eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo? Você está disposto a abrir mão de você? Porque Jesus disse, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e me segue. Primeiro princípio para seguir Jesus Cristo é a renúncia, é negar você mesmo. Lembre-se, simplicidade. Guarda essa palavra. Havia unidade, mas porque havia um coração ensinável, porque Jesus, os apóstolos, os seus líderes, ensinavam as Escrituras, ensinavam a direção, ensinavam como precisavam andar, e eles viviam isso. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Quem dava o testemunho? Os apóstolos. Os apóstolos anunciavam Jesus Cristo, o poder da ressurreição, o quanto nós precisamos amar o nosso próximo, o quanto nós precisamos renunciar a nós e andar juntos, unidos. E a igreja recebia esses ensinamentos. E a Bíblia diz que Deus derramava muitas bênçãos sobre os apóstolos. Não. Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Todos. O Senhor quer derramar bênção em todos nós como igreja do Senhor. Não falo de placa, denominação. Isso só vai causar divisão entre a gente. Não pode haver isso. Mas como igreja única, noiva de Cristo, precisamos estar unidos no mesmo propósito. Versículo 34. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro. Detalhe, gente, não vendia a casa onde morava eles tinham pessoas com muitas propriedades e eles vendiam as outras propriedades que não precisavam delas, vendiam elas e traziam, tá bem? 35. E o entregavam aos pés dos apóstolos. Cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Havia graça, mas havia também justiça. Os apóstolos recebiam todas as ofertas do que as pessoas, as famílias vendiam suas outras propriedades e traziam aos apóstolos. O que os apóstolos faziam? De uma forma justa, à luz da palavra de Deus, à luz do temor de Deus, repartia com aqueles que havia necessidade. E todos viviam sem necessidade, sem escassez ou sem falta. E finalizando, versículo 36 e 37. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Aquele que dá ânimo. Na próxima semana,
Na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre Barnabé. E essa oferta de Barnabé abençoou muita gente. Mas teve pessoas, houve um casal, que vamos falar semana que vem, que quis fazer igual a ele. Mas no seu íntimo não havia simplicidade. No seu íntimo não havia o desejo de ver o reino de Deus crescer, se expandir, se estruturar. Havia um desejo do reconhecimento próprio. E vamos perceber na próxima semana a consequência de tudo isso. Que alegria a gente estar aqui junto. Graças a Deus aprendendo. Passar rápido, né, gente? Como passou rápido, hein? Como passou rápido. Olha, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse ensinamento desta noite. Muito obrigado, Pai. Que nós possamos levar as boas novas do Senhor. Que nós possamos, como uma igreja única, levar o Teu Evangelho, mas através do poder do Espírito Santo. Que cada pessoa aqui, ó Deus, venha desejar estar mais tempo falando com o Senhor, Espírito Santo. Desperta, ó Deus, cada pessoa que está me ouvindo agora. Traz um despertar espiritual. Traz um despertar espiritual, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, não perder tempo. Não desperdiçar com ocupações que não vai trazer nada. Mas que nós possamos aproveitar cada tempo para falar com o Espírito Santo de Deus, para falar com o Senhor. E eu tenho convicção que cada um vai viver um novo tempo, novas experiências, pelo poder e pela graça do Teu santo nome, Jesus. Obrigado por mais esse dia. Nos dê, ó Pai, uma semana de bênção, uma semana de provisão, uma semana de graça, de amor, de livramentos, mas de alegria e paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até sexta-feira, com uma vida com propósito, com as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém.